Uhum. Escolher é o motivo, não é um gesto de amor. E o motivo é amor que ajuda a pensar. É verdade, ajuda a verdade. Esse gosta, vai. Bom dia, Fernando. Bom dia, Stephen. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Graças a Quem Deus. quem anda na paz. Quanto Que amor ó, ele tem por mim, quanta dor, quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus. Ele deu seu filho pra morrer na cruz por mim. Quanto amor, quanto amor ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus.
E se você pudesse escolher o ritmo do seu dinheiro? Na Infinity Pay, você pode. Se você fatura mais de 20 mil... Steve, depois de alguma música, ela não tá tocando, não. Bom dia, Valdir, Fernando. Yeah. Ele sempre, não sei o que está acontecendo. Toda manhã acontece isso. Bom dia, galerinha do bem. Valdir. Tudo bem, Fernando? Bem, Valdir. Tudo tranquilo aí? 4 evangelhos, 4 autores, 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João, todos contam a mesma história de Jesus, mas de 4 formas diferentes. E qual é a diferença entre cada um dos evangelhos? Mateus era ex-cobrador de impostos, ele andou diretamente com Jesus Cristo, ele era um dos 12 apóstolos. O intuito de Mateus foi escrever para os judeus, o objetivo dele era provar que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento, ele apresenta Jesus como o Messias prometido, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Tua voz ouvir, teu
Tá oscilando na minha internet hoje. Nizam, bom dia. Bom Bom dia, dia. Stefan. Bom dia, Borges. Bom dia, Fernando. Bom dia, É, tá. Valdir. Bom dia, Bom dia, Bom galerinha do dia. bom dia, bom dia, bom dia. We're Together aqui. É isso aí. Amém. Deus abençoe a todos nós. Logo de manhã. Vamos, vamos orar então. Amém.
Meus irmãos, Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, mano. bom dia, Denil. Bom dia, Bom dia, Denil. mano. Bom Sim, dia, mano. Bom dia, Denil, Borges, Fernando, Bom Valdir, dia, mano. Stephen, Sem, Bom dia, bom Sem, dia. Ney, Neizito tá aí? Neizinho, tá quietinho lá embaixo. Que legal. Eu gosto do Neizito. Sem canto, Também mal gosto, barato. também gosto do selo. É nóis, nós é parça. tudo bem, pessoal. Então vamos dar sequência, né? Vamos. Salmo 124. Enviei aqui no IA. É um hino coletivo de gratidão e celebração pelo livramento divino, Uhum. iminente e soberano. Então, parece que é Salmo de Davi, né? Enquanto ele estava sendo perseguido, né, pelos filisteus. E aqui ele vai enfatizar, né? Aqui a gente vai ver muitos versículos, né, de perseguição mesmo. É a metáfora que ele usa aqui, né, de monstro devorador, inundação catastrófica, predador e caçador. E tem algumas aplicações aqui: reconhecer as limitações humanas, blindar-se espiritualmente contra propostas destrutivas cotidianas, dependência radical de Deus, também de gratidão, né? Trazer à memória as coisas que já se passaram, mas a gente se esquece, né? E identidade firmada, quem nós somos, e também firmada em Cristo, né? De nome do Senhor. Bom, tendo em vista isso, nós vamos fazer a leitura. São 8 versículos. Vamos ler um versículo cada. Depois a gente pode, o versículo que chama atenção, pode reler novamente, livremente. Pode pegar algo que Deus está falando, pode orar, pode comentar, pode levantar pedido de oração, né? E tempo de meditação também, né? E se o Senhor não estivesse ao nosso lado? Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que todo Israel diga: E se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os inimigos nos atacaram? Eles não seriam vivos, com a sua ira ardente como contra nós. Eles não seriam engolidos vivos, com sua ira ardente contra nós. É isso que acontece. As As águas águas nos teriam encoberto, a correnteza nos teria afogado. As águas nos teriam encoberto, a correnteza nos teria afogado. Sim, as águas violentas de sua fúria não nos teriam afogado. Sim, as águas violentas de sua fúria nos teriam afogado. Louvado seja o Senhor, que não permitiu que nos despedaçassem com os seus dentes. Louvado seja o Senhor, que não permitiu que nos despedaçassem com os seus dentes. Escapamos como um pássaro que foge da armadilha do caçador. A armadilha se quebrou e estamos livres. Nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É Nosso socorro dos céus e da terra. interessante que os dois primeiros versículos são versículos hipotéticos. E se o Senhor não estivesse ao nosso lado, né? Mas Ele está do nosso lado. Aleluia. Né? Nós não fomos engolidos vivos. Amém. As águas não nos encobertaram, a correnteza não nos afogaram. Poderia, se Ele não tivesse do nosso lado. Não permitiu que despedaçasse com seus dentes. Versículo 6 já é afirmação. Se o Senhor estivesse do nosso lado, não, Ele está do nosso lado. Por isso, louvado seja o Senhor, né, que não permitiu que nos despedaçasse com seus dentes. Muitas vezes, nós sentimos todo tipo de pressão. É. Deus não nos livra, né, do ataque dos inimigos, como está no versículo 2. E se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando o inimigo nos atacaram, ele não vai nos prevenir do ataque dos inimigos, mas vai nos prevenir de ser engolidos vivos. Amém. Por isso, louvado seja o Senhor. É tipo assim, ele não nos livra do perigo, ele nos livra no perigo. É, Eu vejo aqui um inimigo violento, muita violência, muita fúria, muito ódio, muita. É o ataque do diabo. Eu falo assim, 1 Coríntios 10:13 diz que nós não somos tentados além das nossas forças. Mas eu acho que a gente também não é tentado aquém das nossas forças. O diabo nunca vai nos tentar, o inimigo, os nossos inimigos, os nossos. Nunca vem aquém das nossas forças. Isso vai no limite. Mas nós temos um Deus fiel que nos livra do que está aqui, né? Louvado seja o Senhor, que não permitiu que nos despedaçasse, mas ele vem com todos os dentes. E é bobeira a gente ignorar que nós não temos um inimigo, nós temos um inimigo. Feroz, o apóstolo Pedro ele descreve ele como alguém que vive em derredor, bramindo como um leão, buscando quem ele possa tragar. Então, é um inimigo feroz. E se você não se você e eu não sentimos isso, é porque a gente está distraído espiritualmente. Mas se você está, quando a gente está ligado, a gente percebe que é de todo lado que vem ataque. E às vezes até do lado de quem a gente menos espera, que é do lado de dentro, né? Mas vem. E se o Senhor não fosse, não estivesse ao nosso lado, no texto que a gente gosta, né, diz, ora diga Israel. Ora diga Israel. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado. E se o Senhor não estivesse ao nosso lado, se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando os inimigos nos atacaram, o que seria de nós? Esse lance que fala aqui dos dentes, eles nos teriam despedaçado com seus dentes. Vocês conseguem enxergar isso? O inimigo com os dentes mostrando e vendo para cima da gente, eles teriam nos despedaçado. Mas Deus está conosco. Essa tranquilidade não é porque eu sou bonzinho, não é porque você é bonzinho, não é porque nós merecemos, não, é porque Deus é um Deus misericordioso e bondoso. Por isso esse sol levantou agora de manhã, por isso esse friozinho gostoso, por isso essa fé. Porque se depender de mim, estou com nada. Mas eu confio em Deus. É isso. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom demais. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, eu teria sucumbido faz tempo já, Senhor. Mas o Senhor me sustenta,
nos sustenta e nos guarda, nos protege. E acampa ao redor do seu povo com seus anjos, como o Senhor disse, guarda, livra, que se te ama, que te busca. Continua nos guardando, Senhor. Continue nos guardando. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti. E o que é interessante que nossa oração, né? Inclusive inclusive acho que tem até uma canção que fala que destrói os inimigos, né? Não sei se posso estar equivocado, mas mas se a gente geralmente a gente vai orar pelo livramento, que o Senhor possa, né? Destrói os inimigos, né? E aqui não tem nenhuma conotação da destruição do inimigo, né? Esses inimigos, Deus não. Ele poderia destruir, ele tem poder para isso, sim, mas ele não os destrói. O que acontece? O que ele destrói? Né? Está no versículo 7. Né? A armadilha se quebrou. Ele podia pegar e destruir o caçador, É verdade. mas ele destrói a armadilha. É verdade. Não é interessante isso? Muito. Sabe por quê? Muitas vezes Deus poderia ter destruído Saul, Sim, poderia. né? E quem teria mais razão, Saul ou Davi? Humanamente falando, seria Davi, né? Mas como mesmo Davi fala assim, não, eu não vou colocar a mão no ungido de Deus. Fala assim, mas Saul era amigo ou era inimigo? Inimigo. Não poderia ser o Saul aqui, que atacava, que teria engolido vivo, Sim, poderia. né? Poderia ter afogado ele, poderia ter despedaçado com seus dentes, né? Tal, com um exército atrás de um cara, né? Poderia ser Mas Isaú perseguindo Jacó, poderia ser. Poderia ser. poderia ser, mas quem que era o Esaú? Era irmão de Jacó. Às vezes, nossos inimigos estão mais perto da gente do que a gente imagina. Agora, esse exemplo fica bem claro de que Saul estava influenciado pelo maligno, né? Fica bem claro como que o maligno usa as pessoas para criar circunstâncias, né, de armadilhas para nós, né? Quando a gente lê Efésios, Paulo já nos leva à reflexão para não ver as pessoas como inimigas, né? Mas elas vão ser colocadas como inimigas, né? E Davi se posicionou assim, né? Ele não viu Saul como um inimigo, ele viu o que estava por trás de Saul, né? Interessante isso, né? Que hoje eu tenho meditado. Quem são nossos inimigos? A Bíblia fala que o diabo, a carne e o mundo, né? Então, quando a gente lida com essas circunstâncias de opressão, muitas vezes, através de pessoas, eu acho uma luta muito difícil, porque eu tenho tido algumas lutas assim. Eu atuo muito no comercial e a gente vê, às vezes, injustiças, né? Se negociando um cliente, o gerente intervém, seu concorrente faz coisas desleais, né? Próprios colegas da empresa, e você acaba sendo tentado também a ficar com amargura, né? Querendo justiça própria, né? A vingança. É um desafio se posicionar como Cristo nos chama para posicionar.
Mas é interessante, é o Senhor que desfaz as armadilhas. Né? Interessante isso aqui. A gente ficou muito essas frases. E eu tenho meditado sobre Efésios 10, né? E ficou interessante essa conexão, né? Que você fez agora, Steve, com o posicionamento de Davi, né? Davi até o fim deixou que Deus fizesse, né? Até o fim. E a Bíblia fala, né? A palavra de Deus fala que não é com força nem com poder, né? Mas é pelo Senhor. Né? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pelo Senhor. Pelo Senhor. Marcha. Uma, uma coisa que me veio à lembrança, né? Foi o texto lá de Tiago, né? Que diz que Deus não tenta ninguém, né? E ele diz que antes das nossas tentações, né? E tentação é sinônimo de oposição, de luta, Ele diz que as nossas tentações, elas provêm, senão de nós mesmos, da nossa própria cobiça, que é humana, terrena, carnal, e ele finaliza muito forte, diabólica, né? E quando eu olho nessa perspectiva que é da carne, né, como o irmão citou aí, os três inimigos nossos, e quando eu vejo que Jesus ele escolheu estar conosco todos os dias, né, como o Salmo diz ali, ó, se o Senhor não tivesse ao nosso lado, se, né, enfim, se ele não estivesse presente, isso é tão real, tão verdadeiro, que toda a fé evangélica, né, como Paulo prega, está baseada na ressurreição e na verdade do Cristo vivo, tocável, audível. Se ele não tivesse, né, o externo, o inimigo externo, nos consumiria. Mas existe esse inimigo que somos nós mesmos, né? Eu costumo dizer que o maior inimigo meu sou eu mesmo. Quando eu dou lado para a cobiça, e essa é diabólica, né? E está em mim. E essa é a graça divina, sabe? De nos dar vitória sobre esse ser tão cobiçoso que somos, né? Às vezes a gente avoluma a batalha do lado externo, né? Aquilo que acontece, etc. Mas eu tenho uma maneira de enxergar como o diabo, né, na cruz ele foi derrotado e está debaixo dos pés. Então ele não tem poder, não tem autoridade mais sobre nós. Cristo nos comprou e ele é o nosso dono. No entanto, Paulo enfatiza, né, que nós temos uma luta constante, né, contra a carne. E esses dias estava lendo, acho que Efésios mesmo, se eu não me engano, não me recordo bem. E estava lendo lá, né, que nós andávamos, né, como os ímpios que andavam na vontade da carne, na vontade dos pensamentos. Então percebe que nosso maior inimigo que restou hoje, que nós temos que vencer, temos que matar ele, né? É o nosso próprio orgulho, é a nossa própria vaidade. E isso, quando a gente deixa rolar, né? Quando a gente não reconhece, nós somos engolidos. Quando a gente não reconhece, a gente afoga mesmo. Né? Mas o versículo 6, né? Ele diz assim, ó, louvado seja o Senhor, que não permitiu que nos despedaçasse. Então, mesmo que a gente tenha essas lutas, né? Mesmo que esse inimigo durma comigo e levante comigo, o Senhor está presente e Ele não permite, né, que prevaleça. O Espírito Santo de Deus vem, convence-me do pecado,
Cabe a mim decidir, escolher, me arrepender, me render, confessar. E aí o nosso socorro vem do Senhor. Vem daquele que, né, é o autor e consumador da nossa fé. Céus e a terra. Colocar, né, ver meu coração, a lembrança desse texto. Então, às vezes, a gente mira o externo. O externo está vencido já, né? O inimigo já está vencido. As lutas que nós temos externas, visíveis, elas são fruto da nossa própria luta ou batalha interior, né? E é isso, né? Que o Senhor nos ajude, né, nessas batalhas que temos, né, no dia a dia contra nós mesmos. Eu acho que essa batalha interior, né, essa batalha interna, de você acalmar sua voz interior, ela é um desafio grande. Às vezes uma pressão que a gente tem externa, a gente lida bem, mas a pressão interna, ela requer que a gente se entregue a cada dia, que o Senhor nos socorre, né? Porque permanecer com a cabeça, com o coração bem, em paz, né? Porque vão vir tantas coisas para tirar você dessa frequência de paz, né? Essa quietude. E a comunicação depende disso, né? Comunicação no lar, comunicação com a esposa, comunicação com os filhos, depende de você ponderar palavras, você ter sabedoria na hora certa de falar as coisas, diante de circunstância com amigos, com familiares, circunstância para resolver, esperar o Senhor fazer. Então, assim, eu acho que o inimigo interior, a carne, né, que nos faz sempre nos impele a fazer coisas nesse sentido, né? Ficar raivoso, então responder de uma forma que não deve. Eu acho que esse é o desafio, né? E também o desafio da identidade, né? Porque diante das circunstâncias, diante de uma enfermidade, o diabo tenta colocar mentiras na nossa carne para nós pensarmos que não vai dar conta, não vamos conseguir, que vamos perecer, que amanhã não tem. E esse pensamento, esse versículo fala disso, né? Do livramento, da provisão. O Senhor nos livra da armadilha, né? E o Senhor nos livra da armadilha também do mau pensamento, né? Das setas malignas que tentam fazer ninho na nossa mente, né? Esse é o desafio. E terceiro ponto é que nós mesmos temos que ter o cuidado de não sermos usados pelo inimigo para oprimir pessoas, né? Mesmo dentro da igreja, a gente vê tantas posicionamentos errados, né? Tantas brigas, batalhas, invejas e posicionamentos. Você vai ver ali que nós mesmos temos que vigiar para nós não sermos canal do inimigo, né? Assim como Pedro, no momento que ele teve a revelação que Jesus Cristo era o Senhor, no outro momento ele estava sendo usado pelo inimigo para tirar a ideia de Cristo morrer na cruz. Então, os pensamentos, né, as sugestões, a gente tem que estar se vestindo da armadura de Deus, né? Mas boas reflexões aí. Louvado seja o Senhor. Acho que o Ney, Interessante. Ah, acho que o Lee também tocou nesse assunto, né? Mas os ah. inimigos externos e internos, né? Alguém mais identificou isso assim dos inimigos internos nossos, né? Muitas vezes estão dialogando conosco, a gente não está dando atenção para os inimigos externos e não está dando atenção para os inimigos internos, né? Que ficam falando, né? Às vezes a gente olha muito para a serpente externa da Eva, né? Mas é a serpente interna nossa.
né, que fica falando com a gente, nos cochichando, né, falando aos nossos ouvidos e nos traz à tona muitos sentimentos, né, ruins. É, Algum- assim que os inimigos externos oferecem aquilo que tem dentro da gente. Se oferece aquilo que é nos oferecido, é nos atacado. Você tem medo, ele vem por cima de você com furor. Você tem desejo por coisas carnais, ele vem com. A oferta do diabo é de acordo com as nossas. O Ney está certíssimo nessa parte. Realmente, é a palavra de Deus, né, diz, não é o Ney que fala isso, né? Que nós somos tentados pela nossa própria concupiscência. Só que o diabo não oferece para um cara, e ele não vai oferecer aquilo que você não gosta. Você gosta de maçã, é maçã que vai pintar na sua frente. Você gosta de helicóptero, ele vai te tentar com helicóptero. É isso. Então, quando Jesus é tentado ali no deserto, e ele foi tentado para vencer por nós, ele venceu por nós, é oferecido para ele o quê? Ele está com fome, oferece pão, pedra para virar pão. E eu fico imaginando, você imagina que aquelas pedras não pareciam com pão? Jesus não viu um pãozinho ali quentinho no deserto? Cara? Já viu que tem umas pedrinhas que parecem pão? Jesus olhou, lembrou dos pães da Maria, saindo do forninho lá dela. Aí o diabo vai e oferece o que para Jesus depois? Os reinos desse mundo. Leva ele num lugar alto e mostra. Ó, tá vendo? E se não fosse tentação, não seria legítimo a vitória de Jesus. Jesus foi tentado porque é tentação mesmo. Mas Jesus venceu através da palavra. E nós Jesus venceu dizendo para o diabo uma frase: está escrito. Está escrito. Ele se apegou à palavra. Está escrito. E nós temos que nos apegar ao que está escrito na palavra. Deus diz isso. Você me oferece, mas Deus diz isso. E outra coisa que eu queria, que eu me vem à mente agora. Mas o diabo, sabe o que, a hora que o diabo chegou? Então, está escrito, é? Então, então, está escrito isso. Faz isso para você ver. Porque está escrito. Então, às vezes, o diabo vai tentar usar a palavra de Deus contra você. Quando você duvida de Deus, quando você duvida da palavra, ele fala, então está escrito. Não diz que Deus vai cuidar de você? Por que você está com o joelho doendo? Então o diabo, às vezes a gente tem que ficar esperto, porque o diabo conhece a palavra. Eu falei para você do seu Tiburtino, né? Eu fui ler a Bíblia para ele, ele falou, não precisa ler não, ele se transformou, o demônio entrou nele, e falou, eu conheço essa palavra de capa a capa. Eu vi que não era mais o seu Tiburtino. O diabo conhece a palavra. Nós temos que ficar esperto, que o diabo pode jogar a palavra de Deus contra nós, como ele jogou com Jesus. Está escrito? Não está escrito? Jesus falou 2 vezes está escrito. Quando, na terceira vez o diabo falou, então está escrito. Se joga daqui, porque está escrito. Então, o diabo, ele é sagaz, ele é esperto. E negligenciar isso é um passo da derrota, do tombo. Ai, meu Deus. Glória a Deus por esse dia, pela vida. Eu vejo isso como gratidão, irmão. Se o Senhor não tivesse do nosso lado. E eu tenho isso como gratidão a Deus, né? E assim como Davi foi perseguido pelo inimigo, talvez assim, como irmãos acabaram de dizer, pelo maior inimigo que ele enfrentou, por orgulho, talvez por inveja, né? Foi perseguido pelo rei Saul. E hoje eu louvo a Deus, né? Também porque por ter me livrado, né, de certas armadilhas, de certos cilados, porque o meu maior inimigo é como estivesse dentro de mim, sabe? E o orgulho, muitas das vezes, ele nos tira a mentira, a inveja, e tudo isso quando eu não minto para você, eu sou um cara que eu gosto de falar a real, a verdade, e quando eu não tinha isso, quando eu não tinha Deus na vida, eu sentia tudo isso na minha vida, porque eu não
Mas eu louvo a Deus porque não me deixou cair na armadilha, na cilada do inimigo, e hoje é reconhecer e ser grato a Deus por tudo que Ele fez por mim na minha vida, sabe? Do livramento que Ele fez pela minha filha, quando ela estava no meio da casa, no meio do fogo, sabe? E ali uma criança de 1 ano de idade, imagina, né? E da onde vem o socorro? O socorro veio de Deus, do Senhor, que fez os céus e a terra. Então hoje é um motivo tão grande, meu irmão, de eu poder agradecer a Deus, sabe? De reconhecer o quanto Deus ele é tão amoroso, ele é tão presente em nossa vida que ele estende a mão e acalma a tempestade, sabe? E às vezes a gente fica pasmo de ver quem é esse, né? Que até o mar e o vento obedece. É Jesus, sabe? Que nos dá o livramento. É aquele que nos tira da cilada do inimigo, sabe? É aquele que vai reconhecer que ele é o maior, que ele é, é tudo na nossa vida. Então eu agradeço a Deus por isso. Só gratidão a Deus, sabe? Sou grato por isso. De hoje poder reconhecer e conhecer o quanto Deus é tão bom, e é tão maravilhoso e tão bondoso, e é tão presente em nossa vida, sabe? E somente eu agradeço a Deus, irmão. E tem uma coisa que eu quero agradecer a Deus também, por todos vocês aí, de poder vocês terem me ajudado, e de dizer para você que eu sou muito grato a Deus de poder hoje ter conseguido é, ter uma renda a mais. Hoje eu sou um cara aposentado, eu recebi nesses dias, sabe, a primeira parcela do meu aposento. E eu agradeço a vida de vocês por ter me ajudado, meu irmão, sabe? Se Deus não tivesse do meu lado, eu não teria conseguido, mas eu consegui, sabe? E Ô, obrigado Bruno, pela agora ajuda de vocês, sabe? Obrigado aposentou agora. mesmo, irmão. Glória a Deus. Sabe? Amém. Agradeço aí pela vida de todos aqueles que me ajudaram, sabe? E a maior parte da ajuda que vocês me deram foi, né, foi pagando a minha passagem de volta em Parintins. E hoje eu sou feliz por isso. E agradeço a Deus, sabe? E muito obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, pela oração que vocês têm feito por mim, pela minha família, sabe? Muito obrigado mesmo. Só gratidão a Deus. Só gratidão Amém. a Deus e a todos vocês. Amém. Bom, pessoal, eu queria só explicar um pouquinho para vocês aqui do grupo. A gente criou um grupo ontem chamado Havruta Social, né? Alguns de vocês devem ter visto, alguns já até entraram no grupo. Eu só queria explicar para vocês por que que a gente fez isso, tá? Ontem, na nossa leitura, Deus falou muito comigo, lá em Salmo 123, 2, quando fala, né, que o servo, ele olha para as mãos do Senhor, né? E aquilo chamou muito a minha atenção, porque a gente tem que olhar para aquilo que Deus já está fazendo. E então tem várias coisas acontecendo, né? Uma delas é que nós estamos criando um novo instituto, né? Chamado Instituto WISE. Ele é, vamos dizer assim, uma spin-off de um outro trabalho social chamado Wise Madness de Bauru, que já tem mais de 20 anos, já trabalha com quase 1.000 crianças. E qual que é o objetivo do Instituto WISE? Tá? É que a gente percebeu que existe um problema, né, principalmente para as igrejas, de entrarem na área social. Qual que é esse problema? Quando você tem uma empresa, você começa como uma MEI, depois vai para uma microempresa, entra no Simples Nacional, depois vai para Limitada,
de limitada você vai para uma SA fechada, depois de SA fechada, finalmente você vai para uma SA listada em bolsa. Então, existem vários degrauzinhos que, à medida que você vai crescendo, as suas obrigações, né, com o governo, eles vão aumentando, né? E na área social, com as ONGs, né, principalmente aquelas que captam dinheiro, recursos de governo, não é assim, né? Você sai de um trabalho informal, que geralmente as igrejas fazem muito isso, né? Trabalhos sociais informais, e você já cai direto numa estrutura de SA, né? Onde, para você captar dinheiro, você precisa ter obrigações com o governo, prestação de contas muito sofisticado. E isso faz com que muitas igrejas elas acabem desanimando e não entrando nessa área de ONGs, organizações sociais, né? E tem uma lógica para isso, né? Como você está pegando dinheiro de governo, né? Você tem que ter um controle muito rígido, porque é dinheiro do contribuinte. Então, qual que foi a proposta do Instituto WISE, né? Aproveitar os 20 anos que a Wise Madness tem de experiência nessa área de captação de recursos, nessa área de prestação de contas. Então, eles captam recurso com Lei Rouanet, Lei do Esporte, emenda parlamentar. Eles sabem, né, como fazer isso de uma forma muito bem sucedida, de ser uma história muito boa. E agora eles querem criar um instituto que vai ajudar outras organizações cristãs, né, somente ligadas às igrejas, para que possa fazer isso. A ideia aqui, ela é muito simples, né? É criar como se fosse uma espécie de serviços corporativos, né? Então, eu trabalho no Grupo Jato já há 22 anos, eu trabalho na área corporativa do Grupo Jato. Então, que é a área corporativa? É uma área que tem jurídico, contabilidade, área financeira, controladoria, auditoria, compliance, RH, né? Então, infraestrutura. Então, a gente cuida de todas essas áreas, né, que são áreas de apoio, para que as unidades de negócio, né, hoje o Grupo Jato tem 6 unidades de negócio, para que as unidades de negócio elas possam focar na atividade fim, né? Então, a ideia é mais ou menos essa, né? É construir uma área corporativa sólida, boa, principalmente usando tecnologias de IA e agentes, porque hoje esses processos, com essas novas tecnologias de IA e de agentes, ela está muito fácil de você automatizar, né? E reduzir o custo e controlar de uma forma bem eficiente com pouca gente, né? Então, a gente está reunindo vários especialistas dessa área de IA com especialistas da área de contabilidade, jurídico, e tentar construir, né, em cima do Instituto WISE, uma governança, né, e uma área de gestão corporativa para apoiar principalmente igrejas que queiram ter, ou que já têm, né, trabalhos sociais, ONGs, né, como por exemplo a própria Holiness aqui de Pompeia tem, né? A gente tem a Holiness em Pompeia e tem o Oasis, que é o braço social, é uma ONG que faz trabalhos sociais aqui em Pompeia. Inclusive alguns de vocês já conheceram, o Robert já esteve aqui, o Steve obviamente conhece, né? Vários de vocês, o Ney, todo mundo conhece. Então, a ideia é mais ou menos essa, tá? E por que Deus tocou no meu coração de chamar o pessoal do Havruta, né? Porque são as pessoas que Deus já está usando nessa área. Então eu falei, puxa, a gente ora todas as manhãs junto, né? E tem tanta gente nessa área social, né? O Lyndon, o Robert, o Steve. Quem sabe a gente pode criar um grupo de apoio, primeiramente em oração, né? O próprio Valdir aí é da área social, trabalhou muito com isso também. Tem muito conhecimento aqui nesse grupo. E quem sabe a gente, a partir desse grupo, né, que a gente se reúne todo dia, a gente pode estar orando por isso, orando pelo Instituto WISE. Nós temos 2 reuniões hoje muito importantes. A primeira reunião é às 9 horas. Então, eu vou colocar lá no grupo, né, o link lá no grupo do Havruta Social,
esses links. Então, a primeira reunião é às 9 horas da manhã, com o próprio pessoal do Instituto WISE e uma empresa de marketing digital que usa essas questões de IA, tal. Então, a gente vai começar a testar e ver como que a gente pode ir colocando, vamos chamar assim, prestadores de serviços na área, né? Porque a gente não quer montar uma estrutura própria, a gente quer montar como se fosse um ecossistema, com vários agentes, com vários atores, né? E às 11 horas a gente tem uma conversa com a Emilene, não sei se alguém conhece ela. Ela é a diretora da área social da Sociedade Bíblica Brasileira. Então, a gente está começando a conversar com potenciais parceiros que queiram entrar nesse empreendimento junto com o Instituto WISE. Então, a gente pede oração por isso. E quem tiver interesse no assunto e quiser entrar, depois eu coloco o link lá no grupo. Tá bom? Era isso. Muito obrigado. Fantástico, sim, fantástico. Eu fiquei deslumbrado quando eu vi a sua iniciativa. É de Deus. Eu sei que Deus quer que as igrejas atuem nessa área, sim. Não tem jeito de pregar o evangelho sem ação social. É blá blá blá, é conversa fiada. Você vê o cara passando fome, passando necessidade, sem estrutura para se manter. E também enfim, não é só essa parte da área social, né? Envolve uma série de, mas é papo furado esse negócio de evangelho sem ação social. É conversa fiada. Então eu fiquei encantado com a sua iniciativa e louvo a Deus pela tua vida, por esses contatos. Eu vejo que é Deus movendo mesmo. Né? E vamos nessa. Vamos let's pray, porque Deus tá na parada. E vai rolar. Eu quero orar, eu vou orar agora, então. Senhor, obrigado pelo Tissem, Senhor. Obrigado por esse homem do Senhor que te ama, que tem encargo pelas suas coisas, pelas coisas, pelas questões sociais do nosso país, Pai. Obrigado por cada um dos meus broques, Senhor, dos meus brothers que tem esse encargo no coração. Desde o Adenil lá no Amazonas até o David lá no Sul. Nós estamos saturados da tua vontade, do teu espírito, e queremos entrar nessa parada, Senhor. Queremos entrar com o Senhor. Senhor, que nós não ficamos com o nosso braço encolhido, Senhor. Nós possamos estender a mão para o necessitado, para as questões sociais, questões de... Aqui em Araraioque, por exemplo, Deus, tem aquela molecada lá no Vale Verde vendendo droga com 12 anos na porta das casas. Deus, a gente tem que fazer alguma coisa. Move alguém. Move o nosso espírito para que a gente se revolte contra isso, Senhor. Contra crianças abusadas, contra mulheres espancadas dentro das casas, contra gente passando fome, Senhor. Deus, move o nosso coração, Senhor. Essa ação social. Tem tanta coisa para fazer, Pai. Nós não podemos ficar parados. O Lindo lá, dando poços, no sertão da Paraíba, Senhor, os mendigos caídos nas ruas de São Paulo, a gente passa por eles, Pai, não vê. São pessoas anônimas que não aparecem, Pai. Levanta a tua igreja, Pai, com esse coração voltado para os necessitados, para os mais fracos, para os desvalidos. Deus, levanta-nos, Pai, acorda o teu povo. Em nome de Jesus eu te peço. E aqueles que já têm o coração voltado para isso, Senhor, dê-nos instrumentos, dê-nos sabedoria, dê-nos gestão, inteligência, porque nós sejamos prudentes, Pai, no gerenciamento dos recursos, na forma de mostrar isso, Senhor. Abençoa, Deus, abençoa o TICEM, abençoa esses ministérios WISE, esses projetos todos, Pai. Coloca a tua mão, Pai. O Senhor já colocou. E eu peço, Jesus, teu nome santo, que o Senhor nos mova nesse sentido, que a tua igreja não seja só uma igreja de blá blá blá, de conversa fiada, que faça aquilo que o Senhor mandou a gente fazer, que é socorrer os órfãos e as viúvas, que é a verdadeira religião, como diz em Tiago. É isso aí, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém, amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus por todos esses projetos, Pai. O Senhor tem colocado, Pai, e
E assim que o Senhor, a tua bênção, a tua graça e o teu amor possa fluir no coração, Pai, de cada irmão que tem esses projetos a ser levantado e que a tua mão poderosa possa estar ali, Pai, em cada projeto. Por isso, meu Deus, eu sou grato por essa manhã e agradecer pela vida de cada irmão que aqui se faz presente nesta manhã e daqueles que também não estão, Pai. Que eu tenha cuidado, Pai, possa estar com ele, que a tua proteção divina, meu Deus, possa estar com cada um deles. Pai, que sou grato por isso, meu Deus, por mais esse dia, de poder estar aqui, de poder te agradecer, de saber que tu és o nosso socorro, Pai, bem presente em nossa vida. Obrigado, Pai. Se não fosse pelo Senhor, Pai, hoje eu não poderia estar aqui, mas eu sei que o Senhor cuidou de mim, mesmo eu não sabendo que o Senhor estivesse do meu lado. Mas hoje eu creio, Pai, que o Senhor nunca me deixou, o Senhor nunca me abandonou. A tua presença foi constante em minha vida, Pai, sabe? Obrigado por tudo, Pai, por todos os livramentos, por todas as armadilhas e ciladas que o inimigo colocou em minha vida e o Senhor foi destruindo cada uma delas para que eu pudesse chegar até hoje aqui, Pai. E aqui estou. E agradeço por isso, por estar aqui hoje nesse grupo, orando e agradecendo, tanto pela minha vida, tanto pela minha família, quanto pela família de cada irmão, Pai. E orando também por cada projeto, meu Deus, como eu acabei de falar. Sabe, que Deus derrame sua bênção, sua graça e o teu grandioso amor sobre tudo isso, meu Pai, nesse dia. Que tudo que a gente possa fazer seja feito conforme o Senhor determinar, Pai. Muito obrigado mesmo por esse dia. Obrigado, Pai. Te agradeço por isso em nome do teu filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vamos continuar orando então, né, pelo Instituto AIDS, Sociedade Bíblica do Brasil. Está aqui o pedido do Tsen, e tem uma fala aqui do David. Bom dia. Está em Salmo 143, 12, né? Eu vou colocar isso aqui lá no nosso grupo do WhatsApp ali, que está bem importante isso que colocou David aqui. colocou uma parada muito doida aí, né? Enquanto a gente falava, o David estava só mandando um versículo. David é fera. Não, achei muito boa a colocação dele aqui. Depois eu vou copiar e colocar lá no. E também o Robert, né? Obrigado, David. Você colabora muito, bro. Embora quietinho hoje. Eu queria pedir que os irmãos continuassem orando. O tratamento já começou a surtir efeito. Ontem eu já percebi que houve uma diferença na minha cabeça. É, tá, tá legal. Eu estou fazendo uma estimulação de neurônios via é um projeto novo que surtiu muito efeito para pessoas que têm como é que chama? AVC, né? AVC. Então no Parkinson é uma coisa meio nova, mas uma irmã aqui muito abençoada que está me presenteando com esse tratamento. Já fiz 2 sessões e tem mais 8 pela frente ainda. Daqui a pouco eu estou para lá. E é quase 1h30 fazendo estimulação. E eu já senti alguns efeitos positivos. E eu quero pedir que os irmãos continuem orando para que, de repente eu volto a jogar tênis e. Brincadeira. Mas, assim, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. O Senhor esteja conosco nesse dia. Oh, meu Deus. Que estejamos conscientes de que o Senhor é maior que todas as coisas.
Amém, Jesus. Como nós lemos ontem, continuemos olhando para as suas mãos, para os seus dedos, Amém, o Jesus. mover deles, ó Deus. Ou possamos olhar ao Senhor inteiro, ó Amém, Deus. Senhor. Embora, como o salmista questionou, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, o Senhor está do nosso lado. Ó Deus, Aleluia. possamos ter essa Amém, consciência, Senhor. está conosco o Bendito. tempo todo. O Senhor está ao nosso lado, na frente, atrás, em cima, embaixo, Oh, no meu Deus. certo de Glória a todo, Deus, Pai. Pai. Mas que nós tenhamos essa consciência, ó Deus, Aleluia. não só da consciência das armadilhas do inimigo, da fúria, ó Pai, tudo isso também dos inimigos internos e externos, conscientes e inconscientes, ó Pai, Amém. mas que possamos estar consciente de, de que o Senhor está do nosso lado. E, Senhor, Amém. está Amém. indo, a tua mão está intervindo. Por isso que olhamos as tuas mãos, ó Pai. Glória a Deus. Nos dê a capacidade para desenvolvermos a visão de ver as tuas mãos agindo todo momento. Inclusive, Aleluia. oramos por essas mãos que possa abençoar todos os pedidos das organizações não governamentais, dos projetos sociais que foram apontados, ó Deus, esses que todos que são do teu reino, ó Deus, é justo que prospere, ó Deus, para que o teu Amém. nome seja conhecido. Então, Oh, nossa meu Pai, glória apelação a Deus. é é, que o teu nome seja engrandecido. Não é Amém, pelo Senhor. engrandecimento das ONGs, mas por amor ao teu nome, Senhor. Amém. Para que a tua justiça, através dessas ONGs, a tua justiça seja manifesta, ó Deus, e por meio dessas ONGs, ó Deus, Cristo seja conhecido, Cristo seja manifesto por meio das transformações das vidas das Oh, pessoas. meu Deus. Amém, Senhor. Mais o que é transformação econômica, é transformação espiritual, forma de pensar, forma de valorizar as coisas, ó Deus, sejam dentro dos valores do teu reino. Essa é a transformação, essa é a evidência do teu reino, ó Pai. Então, essa é a nossa oração. Usa-nos nesse dia como instrumento de justiça, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Nos livra de pecarmos contra ti, Senhor. Queremos Oh, meu remir Deus. o tempo, ó Deus. O tempo é seu, que possamos usar de uma maneira santa, ó Deus, para a tua glória, para a edificação do teu. Amém, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Aleluia. Deus. Amém. I have to go. Amém. 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 Vamos para a Então, batalha, cara, gente. começa comigo, vai. Fica quietinho aí, bro. Eu te ligo mais Amém. tarde. Amém. Até amanhã, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Amém. 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 Glória a Glória a Deus. Deus. Tô anotando, o Valdir. Legal, Isso é obrigado. tranquilo. Amém. Amém. Eu ligo mais tarde. Ô, Stephen, você conhece essa área aí também, né? Neurofibra brasileira, né? Cara, não conheço. Eu tô conversando com um cara chamado Tomazinho. Hum. O, e ele é neurocientista, né? Uhum. E tô aprendendo um pouquinho como é que funciona, como é que é a estrutura da nossa mente e a parte, como que funciona, né? Todas essas conexões Hum. neuronais, né? Tô aprendendo um pouquinho, né? Onde fica as memórias mais privilegiadas, toda a parte psicomotora, né? A parte de função executiva, onde se processa as emoções, a parte mais racional, a parte mais emocional. Tô aprendendo um pouquinho, né? Mas eu não entendo, não. Assim, de 0 a 100, acho que eu tô no 1, É, né? você é muito bom.
Então, ontem ela fez um estímulo numa parte do meu cérebro e ela falou assim: se você sentir qualquer coisa, me fala. De criatividade, de louvor, vontade de cantar, não sei o quê. Cara, eu nem percebi, tinha esquecido e coloquei o fone de ouvido, estava louvando a Deus lá na beira da piscina. De repente eu estava cantando a plenos pulmões, a Ana ficou, que tá ficando doido. Eu percebi, caramba, sabe, tá rolando, tô sentindo. A mente parece estar um pouco mais clara, mais, meu, tá fluindo. E tá no segundo dia de tratamento ainda. Eu falei, meu Deus, será que vai? E assim, junto ela está fazendo um estímulo com a fisioterapeuta nos meus joelhos, uma aparelhagem que eu não via, eu faço um tratamento, eu não conheço esse tratamento. Então tá, de repente, né, Deus é velho. De repente não, eu tenho certeza que é Deus. Então eu estou muito feliz. Se, se rolar, rolou. Se não rolar, é porque Deus não quis, mas eu acho que vai rolar. Legal, Muito feliz. legal. Uhum. Mas, obrigado. Muito louco. Eu vou para lá agora. Brothers, um beijo para vocês. Eu amo vocês. Cada um de vocês tem uma importância muito grande na minha vida. Vocês não têm noção, velho. Vocês não têm noção, mas estamos aí junto. Gosto até do Robert, que está aqui. Valeu. Tchau para você. Deus Provoquei o abençoe. Robert. Amém. Muito Falou, bom, Robert. gente. Bom dia. Beijão para você, Robert.